Existem personagens que nasceram para serem vilões, e existem aqueles que foram moldados para isso. Draco Malfoy é o segundo tipo. Filho de uma das famílias mais antigas e poderosas do mundo bruxo, ele carregou sobre os ombros o peso de um sobrenome manchado de sangue, preconceito e lealdade às trevas. Mas será que Draco era realmente mau? Ou apenas uma criança aprisionada pelas escolhas de seus pais? Hoje você vai conhecer a história completa de um dos personagens mais complexos e controversos de Harry Potter. Desde seu nascimento em um berço de ouro até o momento em que ele precisou escolher entre salvar ou condenar o menino que sobreviveu. Prepare-se, porque essa jornada vai te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre bem e mal. Antes de continuarmos, se você está curtindo esse conteúdo e quer mais histórias profundas sobre o universo de Harry Potter, se inscreva no canal agora. Deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber onde estão os verdadeiros fãs de Harry Potter. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Draco Lucius Malfoy nasceu em 5 de junho de 1980, no auge do primeiro reinado de Lord Voldemort. Seu nascimento foi celebrado na Mansão Malfoy, uma propriedade ancestral em Wiltshire que pertencia à família há séculos. Ele era filho único de Lucius Malfoy e Narcissa Malfoy, nascida Black, duas linhagens de sangue puro que se orgulhavam de sua herança bruxa e desprezavam os trouxas e nascidos trouxas. O nome Draco vem do latim, significando dragão, uma escolha que refletia a tradição da família Black de nomear seus membros com nomes de constelações e estrelas. Draco era a constelação do dragão, e o menino carregaria esse nome com o peso de todas as expectativas que vinham com ele. A infância de Draco foi marcada por privilégios e luxos que poucos bruxos conheciam. A mansão Malfoy era repleta de artefatos das trevas, tesouros acumulados por gerações e elfos domésticos que atendiam cada capricho da família. Dobby, o elfo doméstico, era frequentemente punido por Lucius, e o jovem Draco aprendeu desde cedo que algumas criaturas eram inferiores e mereciam ser tratadas com crueldade. Seus pais, especialmente Lucius, incutiram nele desde o berço a ideologia da supremacia do sangue puro. Narcissa, por sua vez, era uma mãe extremamente protetora e amorosa com seu único filho, mas igualmente comprometida com os valores de sua família. Lucius Malfoy era um homem de grande influência no Ministério da Magia, usando sua riqueza e conexões para moldar políticas e proteger os interesses dos sangues puros. Ele havia sido um comensal da morte durante o primeiro reinado de Voldemort, embora após a queda do Lorde das Trevas, em 1981, Lucius alegou ter sido vítima da maldição Impérios e escapou de Azkaban. Essa mentira permitiu que ele mantivesse sua posição na sociedade bruxa, e ele usou sua liberdade para influenciar o ministério e acumular ainda mais poder. Draco cresceu vendo o pai como uma figura de autoridade absoluta, alguém que sempre conseguia o que queria através de dinheiro, ameaças ou manipulação. Antes de completar 11 anos, Draco já havia sido preparado para frequentar Hogwarts. Lucius deixou claro que esperava que seu filho fosse selecionado para a Sonserina, a casa que abrigou todos os Malfoy por gerações. A Sonserina era vista pela família como a única casa digna, lar dos bruxos mais astutos e ambiciosos, e especialmente daqueles que valorizavam a pureza de sangue. Draco também foi criado ouvindo histórias sobre Harry Potter, o menino que sobreviveu. Para Lucius, Harry era um símbolo de tudo que havia dado errado, a criança que inexplicavelmente derrotou o Lorde das Trevas. Draco absorveu o ressentimento de seu pai e desenvolveu uma curiosidade competitiva sobre o famoso Harry Potter, antes mesmo de conhecê-lo.
O primeiro encontro de Draco com Harry Potter aconteceu no Beco Diagonal, em julho de 1991, quando ambos estavam comprando seus materiais escolares. Draco estava na Madame Malkin, fazendo o ajuste de suas vestes, quando Harry entrou na loja. Draco imediatamente começou a falar sobre Hogwarts, vassouras e quadribol, exibindo o conhecimento e a confiança de alguém que havia crescido imerso no mundo bruxo. Ele mencionou que estava arrastando seu pai para comprar uma vassoura, vangloriando-se de que iria intimidar sua mãe para conseguir uma Nimbus 2000. Durante a conversa, Draco também expressou sua crença de que filhos de trouxas não deveriam ser admitidos em Hogwarts, revelando seu preconceito desde o início. Harry não sabia quem era Draco naquele momento, mas sentiu uma antipatia imediata pelo garoto arrogante. Draco, por sua vez, não reconheceu Harry até mais tarde, quando eles se encontraram novamente na plataforma 9 3/4. Foi quando Draco ofereceu sua amizade a Harry, dizendo que poderia ajudá-lo a escolher as companhias certas. Ele insultou Rony Weasley, chamando-o de pobre, e insinuando que Harry não deveria se associar com famílias como os Weasley. Harry recusou a amizade de Draco, dizendo que conseguia descobrir sozinho quem eram as pessoas erradas. Essa rejeição foi humilhante para Draco, que não estava acostumado a ser recusado, e plantou as sementes de uma rivalidade que duraria anos. A cerimônia de seleção confirmou o destino que Lucius havia planejado para seu filho. Quando o chapéu seletor foi colocado na cabeça de Draco, ele nem precisou de tempo para pensar antes de gritar Sonserina. Draco juntou-se à mesa de sua casa com um sorriso satisfeito, cercado por outros estudantes de famílias de sangue puro, como Theodore Nott, Vincent Crabbe e Gregory Goyle. Esses últimos dois rapidamente se tornaram os capangas de Draco, garotos grandes e não muito brilhantes que seguiam suas ordens sem questionar. Harry Potter, para o desgosto de Draco, foi selecionado para a Grifinória, a casa rival da Sonserina e lar dos chamados corajosos e justos. O primeiro ano em Hogwarts foi marcado por constantes confrontos entre Draco e Harry. Draco perdia qualquer oportunidade de provocar Harry, Rony e Hermione Granger, a nascida trouxa que se tornou melhor amiga de Harry. Draco a chamava de sangue ruim, um insulto terrível no mundo bruxo que essencialmente significava que seu sangue era sujo por ser nascida de pais trouxas. Esse tipo de linguagem refletia perfeitamente a educação que Draco havia recebido em casa. Ele também zombava constantemente da pobreza da família Weasley, um ponto sensível para Rony que Draco explorava sempre que podia. Um dos primeiros grandes confrontos aconteceu durante a primeira aula de voo com Madame Hooch. Neville Longbottom sofreu um acidente e quebrou o pulso, e Madame Hooch o levou para a enfermaria, instruindo os alunos a não voarem enquanto ela estivesse fora. Draco encontrou o Lembrol de Neville, uma esfera de vidro que seu avô havia dado a ele, e decidiu zombar do garoto ausente. Ele voou com o Lembrol, provocando Harry até que ele não aguentasse mais e também subisse em sua vassoura para recuperar o objeto. O confronto aéreo terminou com Harry fazendo uma captura espetacular do Lembrol, o que chamou a atenção da professora McGonagall. Em vez de ser punido, Harry foi recrutado para o time de quadribol da Grifinória como apanhador, tornando-se o jogador mais jovem em um século. Draco ficou furioso com isso. A inveja de Draco só aumentou quando ele tentou entrar para o time de quadribol da Sonserina, mas não conseguiu na mesma velocidade que Harry. Lucius acabou comprando Nimbus 2001 para todo o time de Sonserina no segundo ano, para garantir que Draco fosse aceito como apanhador, mas mesmo com uma vassoura superior, Draco nunca conseguiu superar Harry em habilidade natural. Essa foi uma das primeiras vezes que Draco enfrentou o fato de que dinheiro e influência nem sempre garantiam sucesso,
Uma lição difícil para alguém que havia crescido acreditando que tudo podia ser comprado. Durante o primeiro ano, Draco também se envolveu indiretamente nos eventos envolvendo a Pedra Filosofal. Ele sabia que Harry, Rony e Hermione estavam fazendo algo secreto e tentou pegá-los quebrando regras para que perdessem pontos para a Grifinória. Em uma ocasião, Draco desafiou Harry para um duelo à meia-noite na sala de troféus, mas era uma armadilha. Draco avisou Filch, o zelador, na esperança de que Harry fosse pego fora da cama após o horário permitido. O plano falhou, mas mostrou a disposição de Draco de usar métodos desonestos para prejudicar seus rivais. O segundo ano trouxe eventos ainda mais sombrios para Hogwarts. A Câmara Secreta foi aberta e alunos nascidos trouxas começaram a ser petrificados por uma criatura misteriosa. Draco estava radiante com esses acontecimentos. Ele deixou claro que esperava que Hermione fosse a próxima vítima e comemorou abertamente quando ela de fato foi petrificada. Durante esse ano, Draco também estava sob a influência dos ensinamentos cada vez mais radicais de seu pai. Lucius havia plantado o diário de Tom Riddle na caldeira de Gina Weasley, usando-o como uma ferramenta para abrir a Câmara Secreta e desacreditar Arthur Weasley, que na época estava promovendo a lei de proteção aos trouxas. Foi também no segundo ano que Draco começou a demonstrar um interesse peculiar pelo que estava acontecendo em Hogwarts. Ele mencionou várias vezes que seu pai lhe contara sobre a Câmara Secreta e a história de Salazar Sonserina, um dos fundadores de Hogwarts, que acreditava que apenas bruxos de sangue puro deveriam estudar na escola. Draco esperava secretamente que o herdeiro de Sonserina conseguisse limpar a escola dos nascidos trouxas, revelando o quão profundamente a ideologia de sua família havia sido internalizada. Quando Harry foi revelado como um ofidioglota, capaz de falar com cobras, Draco e muitos outros suspeitaram que Harry poderia ser o herdeiro de Sonserina. Uma ironia, considerando que Harry era justamente quem tentava impedir os ataques. O relacionamento de Draco com seu pai era complexo. Lucius era simultaneamente uma figura que Draco admirava e temia. O patriarca Malfoy tinha expectativas altíssimas para seu filho e não tolerava fracassos. Quando Lucius visitou Hogwarts durante o segundo ano, ficou claro para Harry e seus amigos que Draco era desesperadamente ansioso para impressionar o pai. Ele se gabava constantemente das realizações e influência de Lucius, usando o nome da família como escudo e arma. No entanto, havia momentos em que se podia vislumbrar a pressão que Draco sentia. Ele não era apenas Draco, ele era um Malfoy, e isso significava manter um padrão impossível de perfeição e superioridade. O terceiro ano de Draco foi marcado pelo incidente com Bicuço, o hipogrifo. Durante uma aula de trato das criaturas mágicas ministrada por Hagrid, Draco deliberadamente provocou Bicuço ao se aproximar dele de maneira arrogante e desrespeitosa, ignorando as instruções de Hagrid sobre como abordar a criatura. Bicuço atacou Draco, ferindo seu braço. Embora o ferimento não fosse grave, Draco exagerou dramaticamente sua dor e usou o incidente para causar o máximo de problemas possível para Hagrid. Lucius Malfoy interveio, usando sua influência no conselho escolar para fazer com que Bicuço fosse condenado à execução. Draco aproveitou a situação para zombar de Hagrid e do Trio Dourado, mostrando pouca consideração pelo fato de que uma criatura inocente seria morta por causa de sua própria imprudência. Esse incidente revelou um padrão de comportamento em Draco que se repetiria ao longo dos anos. Ele era rápido em usar a influência de seu pai para resolver problemas, mas raramente assumia responsabilidade por suas próprias ações. Quando algo dava errado, sempre havia alguém para culpar, alguém para punir, mas nunca Draco.
Essa falta de consequências reais moldou sua personalidade de maneiras prejudiciais, tornando-o incapaz de desenvolver empatia ou reconhecer suas próprias falhas. No quarto ano, durante o torneio Tribruxo, Draco encontrou uma nova figura de admiração além de seu pai. Rita Skeeter, a jornalista sensacionalista do Profeta Diário, estava constantemente em Hogwarts, cobrindo o torneio. Draco forneceu a ela informações e fofocas sobre Harry Potter, ajudando-a a escrever artigos difamatórios. Ele disse a Rita sobre o colapso de Harry durante as aulas de defesa contra as artes das trevas, quando estavam aprendendo a resistir à maldição Cruciatus, informação que Rita usou para pintar Harry como instável e perigoso. Draco também zombou de Hermione quando Rita publicou um artigo cruel sobre ela, sugerindo que ela estava manipulando emocionalmente Harry e Victor Krum. Durante o baile de inverno, Draco foi acompanhado por Pansy Parkinson, uma colega da Sonserina que era abertamente devotada a ele. Pansy frequentemente pendia no braço de Draco e ele parecia gostar da atenção, embora nunca demonstrasse um afeto genuíno por ela. O relacionamento deles parecia mais uma conveniência social do que um romance verdadeiro, algo esperado de dois membros de famílias de sangue puro da Sonserina. O retorno de Voldemort no final do quarto ano mudou tudo. Embora Draco não estivesse presente no cemitério quando o Lorde das Trevas foi ressuscitado, ele logo ficou sabendo, através de seu pai, que Voldemort havia voltado. Lucius Malfoy voltou a usar suas vestes de Comensal da Morte e jurou lealdade novamente ao Senhor das Trevas. Para Draco, isso significava que tudo o que seu pai havia lhe ensinado estava prestes a se tornar realidade. O mundo bruxo entraria em guerra e os Malfoy estariam do lado das trevas. O quinto ano foi particularmente brutal em termos de perseguição a Harry Potter. O Ministério da Magia, liderado por Cornélio Fudge, recusava-se a aceitar que Voldemort havia retornado. Dolores Umbridge foi enviada para Hogwarts como alta inquisidora e professora de defesa contra as artes das trevas, com a missão de desacreditar Dumbledore e Harry. Draco rapidamente se alinhou com Umbridge, tornando-se membro do Esquadrão Inquisitorial, um grupo de estudantes que ajudava Umbridge a aplicar suas regras cada vez mais tirânicas. Draco adorava o poder que essa posição lhe dava, e ele o usava para tirar pontos da Grifinória, dar detenções e tornar a vida miserável para Harry e seus amigos. Foi durante esse ano que a máscara de superioridade de Draco começou a rachar. Quando Dumbledore foi forçado a fugir de Hogwarts, Draco estava eufórico, mas quando o Trio Dourado e membros da armada de Dumbledore enfrentaram Comensais da Morte no Ministério da Magia, incluindo Lucius Malfoy, tudo mudou. A batalha no Departamento de Mistérios terminou com a prisão de Lucius e outros Comensais da Morte. Lucius foi enviado para Azkaban, a prisão dos bruxos, e a reputação da família Malfoy ficou em frangalhos. Pela primeira vez na vida, Draco experimentou o que era ser associado publicamente com as artes das trevas, sem a proteção da influência e do dinheiro de seu pai para suavizar as consequências. O sexto ano de Draco foi o mais sombrio e definidor de sua vida. Voldemort tinha uma tarefa específica para ele, uma que serviria tanto como punição para Lucius quanto como teste de lealdade da família Malfoy. Draco deveria assassinar Alvo Dumbledore, o maior bruxo da época e a única pessoa que Voldemort verdadeiramente temia. A tarefa era quase impossível e Voldemort sabia disso. Era uma missão suicida e Draco estava sozinho. Draco passou o sexto ano consumido por essa missão. Ele deixou de provocar Harry com a mesma frequência. Tornou-se retraído e visivelmente estressado.
Ele trabalhava no armário sumidouro da Sala Precisa, um armário mágico que poderia criar um portal entre Hogwarts e a loja Borgin e Burkes, no Beco Diagonal. Seu plano era consertar o armário para que Comensais da Morte pudessem entrar na escola e ajudá-lo a matar Dumbledore. Durante meses, Draco trabalhou obsessivamente testando o armário, enviando objetos e, eventualmente, seres vivos através dele. Ele enviou uma maçã envenenada para Dumbledore através de Madame Rosmerta, que estava sob a maldição Impérios, mas a maçã acabou sendo comida por Kate Bell, que quase morreu. Em outra tentativa, Draco envenenou o hidromel que era destinado a Dumbledore, mas Rony Weasley o bebeu por engano e quase morreu. Harry Potter suspeitava de Draco durante todo o ano. Ele havia visto Draco no Beco Diagonal no início do ano letivo, em uma reunião suspeita na Borgin e Burkes, onde Draco parecia estar ameaçando o proprietário. Harry tentou convencer seus amigos e professores de que Draco era um comensal da morte, mas poucos acreditavam nele. Hermione achava que Harry estava obcecado, e até mesmo Rony tinha dúvidas. No entanto, Harry estava certo. Draco havia recebido a marca negra, o símbolo tatuado no antebraço esquerdo que identificava Comensais da Morte. Draco tinha apenas 16 anos. O peso da missão estava destruindo Draco. Ele sabia que, se falhasse, Voldemort mataria não apenas ele, mas também sua família. Narcissa estava desesperada para proteger seu filho, e ela fez algo extraordinário. Ela foi até a casa de Severo Snape e fez um voto perpétuo, um juramento mágico inquebrantável no qual Snape prometeu proteger Draco e completar a tarefa de matar Dumbledore se Draco falhasse. Bellatrix Lestrange, tia de Draco e comensal da morte fanática, serviu como testemunha do voto. Esse ato desesperado de Narcissa revelava o quanto ela amava seu filho, disposta a fazer qualquer coisa para salvá-lo. Havia um momento particularmente revelador no sexto ano. Harry seguiu Draco até o banheiro de Murta que geme, onde encontrou Draco chorando na frente da pia. Draco estava visivelmente atormentado, admitindo entre lágrimas que não conseguia fazer o que lhe fora ordenado. Quando Harry tentou se aproximar, Draco o atacou com feitiços e Harry respondeu com uma maldição que ele havia lido no livro do Príncipe Mestiço sem saber o que fazia. A maldição cortou Draco profundamente e ele teria sangrado até a morte se Snape não tivesse chegado para salvá-lo com contrafeitiços. Esse momento mostrou que, por baixo de toda a arrogância e crueldade, Draco era apenas um garoto aterrorizado que estava completamente fora de sua profundidade. Na noite em que Dumbledore morreu, Draco finalmente conseguiu consertar o armário sumidouro. Comensais da Morte entraram em Hogwarts, incluindo Bellatrix Lestrange, Fenrir Greyback e outros. Draco encontrou Dumbledore no topo da torre de astronomia. O velho diretor estava fraco, tendo acabado de retornar de uma missão perigosa com Harry para recuperar uma Horcrux. Draco desarmou Dumbledore e, por um breve momento, teve a oportunidade de matá-lo. Sua varinha estava apontada para o homem mais poderoso do mundo bruxo, e tudo o que ele precisava fazer era pronunciar as palavras Avada Kedavra. Mas Draco não conseguiu. Sua varinha tremia e, por mais que quisesse provar sua lealdade, por mais que quisesse salvar sua família, ele não conseguia se forçar a cometer assassinato. Dumbledore falou com ele gentilmente, oferecendo proteção para ele e sua mãe se ele mudasse de lado. Por um momento, pareceu que Draco consideraria a oferta. Mas então os outros comensais da morte chegaram e Snape apareceu. Foi Snape quem lançou a maldição da morte, matando Dumbledore e completando a missão que Draco não conseguiu. Draco fugiu de Hogwarts com os Comensais da Morte, oficialmente um fugitivo e um colaborador do assassinato de Dumbledore, mesmo que não tivesse sido ele a lançar a maldição fatal.
O 7º ano deveria ter sido o último ano de Draco em Hogwarts, mas ele não retornou à escola. Em vez disso, a mansão Malfoy tornou-se o quartel-general de Voldemort. A casa que antes era um símbolo de riqueza e poder, agora era uma prisão. Voldemort residia lá, e a família Malfoy vivia em constante terror. Lucius havia falhado repetidamente em servir ao Lorde das Trevas, perdendo o diário Horcrux, sendo preso em Azkaban, e agora até mesmo sua varinha havia sido tomada por Voldemort. A família estava em desgraça, e Voldemort os mantinha vivos apenas para humilhá-los. Draco testemunhou horrores na mansão Malfoy durante esse período. Ele viu prisioneiros sendo torturados, incluindo professores de Hogwarts, como a professora de estudos trouxas Caridade Burbage, que foi morta e alimentada à cobra de Voldemort, Nagini. Ele viu Hermione Granger sendo torturada por sua tia Bellatrix na sala de estar de sua própria casa, e não fez nada para ajudar. Draco estava paralisado pelo medo, pela lealdade forçada e pela incapacidade de tomar uma posição contra tudo o que estava acontecendo ao seu redor. O momento mais crucial para Draco veio quando Harry, Ron e Hermione foram capturados e levados para a mansão Malfoy. Harry estava desfigurado por um feitiço que Hermione havia lançado para protegê-lo, mas os captores suspeitavam que fosse ele. Bellatrix chamou Draco para identificar Harry. Draco olhou para o garoto que havia sido seu rival por 6 anos, o garoto cuja fama e sucesso ele sempre invejou, e murmurou que talvez fosse ele, mas não tinha certeza. Ele fez o mesmo quando lhe pediram para identificar Rony e Hermione. Sua hesitação, sua recusa em identificá-los definitivamente, salvou suas vidas. Era a primeira vez que Draco ativamente escolhia não prejudicar Harry Potter quando tinha a oportunidade. Mais tarde, durante a Batalha de Hogwarts, Draco retornou à escola com sua mãe, ambos procurando uma maneira de sair da guerra. Eles não estavam lá para lutar por Voldemort, apenas para sobreviver e encontrar um ao outro. Draco encontrou-se em uma situação perigosa, na sala precisa, quando Crabbe lançou fogo amaldiçoado, uma chama mágica destrutiva que saiu de controle. Crabbe morreu no fogo que ele mesmo criou, e Draco quase morreu também. Foi Harry Potter quem salvou Draco, voando de volta em uma vassoura para resgatá-lo das chamas. Esse ato de misericórdia não estava perdido para Draco, que mais tarde, durante o confronto final no pátio de Hogwarts, foi visto claramente desconfortável e não participando ativamente da batalha. O momento mais importante, envolvendo Narcissa Malfoy, veio quando Voldemort enviou-a para verificar se Harry estava realmente morto, após lançar a maldição da morte nele, na Floresta Proibida. Narcissa se ajoelhou ao lado de Harry e sussurrou, perguntando se Draco estava vivo. Quando Harry confirmou que sim, Narcissa mentiu para Voldemort, dizendo que Harry estava morto. Essa mentira foi crucial para a derrota final de Voldemort. Narcissa não se importava com a guerra ou com ideologias. Ela só queria que seu filho sobrevivesse, e ela estava disposta a trair o próprio Lorde das Trevas para garantir isso. Após a Batalha de Hogwarts e a derrota final de Voldemort, a família Malfoy foi vista sentada junta no salão principal de Hogwarts, separada das celebrações, perdida e derrotada. Eles haviam apostado tudo no lado errado e perdido. No entanto, devido às suas ações no final, particularmente a de Narcissa e ao testemunho de Harry Potter sobre como Draco não o havia identificado na mansão Malfoy e como Narcissa havia mentido para Voldemort, a família Malfoy evitou Azkaban. Harry testemunhou a favor deles no julgamento do Conselho dos Bruxos, um ato de compaixão que chocou muitos, mas que demonstrava a capacidade de Harry de ver além do passado.
Draco casou-se com Astoria Greengrass, uma bruxa de sangue puro que, diferentemente de sua família, tinha visões mais progressistas sobre sangue e status. Astoria havia passado por sua própria transformação durante a guerra, desenvolvendo uma perspectiva mais empática sobre o mundo. Ela ensinou Draco a ver as coisas de maneira diferente, e juntos eles criaram Scorpius Malfoy, seu único filho. Draco estava determinado a não repetir os erros de seu pai. Ele não impôs a Scorpius as mesmas expectativas impossíveis e preconceitos que haviam envenenado sua própria infância. Embora Draco ainda valorizasse sua herança e mantivesse certo orgulho em ser um Malfoy, ele não ensinou ao filho a odiar nascidos trouxas ou a adorar as artes das trevas. Quando Scorpius foi para Hogwarts, ele se tornou amigo de Alvo Severo Potter, o segundo filho de Harry Potter. Essa amizade teria sido impensável na geração anterior, mas Draco a aceitou, mesmo que com alguma relutância inicial. Houve até um momento em que Draco e Harry conversaram civilizadamente na estação King's Cross, um encontro que reconhecia seu passado compartilhado, sem deixar que definisse seu futuro. Draco admitiu a Harry que sua esposa Astoria estava doente, e havia alguma vulnerabilidade nessa admissão que nunca teria existido no Draco mais jovem. A história de Draco Malfoy é a história de alguém nascido em circunstâncias que quase garantiram que ele se tornaria uma pessoa terrível, mas que, quando confrontado com as realidades mais sombrias do caminho que estava seguindo, encontrou dentro de si a capacidade de recuar. Ele nunca foi corajoso da maneira que Harry era corajoso. Nunca foi leal da maneira que Rony era leal. E nunca foi brilhante da maneira que Hermione era brilhante. Mas no final, quando realmente importava, ele fez as escolhas certas, mesmo que fossem as escolhas mais difíceis. Draco nunca foi capaz de expressar verbalmente o quanto aqueles anos finais em Hogwarts e durante a guerra o haviam mudado. Ele carregava cicatrizes que iam muito além da marca deixada pelo feitiço de Harry. Havia cicatrizes em sua alma, memórias que o acordavam no meio da noite, suado e tremendo. Ele se lembrava do cheiro de medo que permeava a mansão Malfoy quando Voldemort estava presente. Ele se lembrava da sensação de sua varinha tremendo quando apontada para Dumbledore, do peso esmagador de saber que uma palavra dele poderia significar vida ou morte. Nos anos seguintes à guerra, Draco raramente falava sobre seu tempo como comensal da morte. A marca negra em seu braço esquerdo permaneceu como uma lembrança permanente de suas escolhas, embora tivesse desaparecido significativamente após a morte de Voldemort. Ele usava mangas compridas sempre que possível, não por vergonha pública, mas porque não suportava olhar para ela. Cada vez que via a marca, mesmo desbotada, ele era transportado de volta para aquele momento no 6º ano, quando recebeu a marca, quando Voldemort pessoalmente a gravou em sua pele, enquanto sua mãe assistia horrorizada e seu pai desviava o olhar. O relacionamento de Draco com seus pais mudou fundamentalmente após a guerra. Com Lucius, havia uma distância que nunca existira antes. Draco finalmente via seu pai pelo que ele realmente era. Não o homem poderoso e invencível de sua infância, mas alguém que havia feito escolhas terríveis por orgulho e ambição, e que havia arrastado sua família para o abismo junto com ele. Eles ainda se viam em ocasiões familiares, mas as conversas eram formais e superficiais. Lucius nunca se desculpou por colocar Draco naquela posição, por permitir que Voldemort usasse seu filho como peão. E Draco nunca o perdoou completamente por isso. Com Narcissa, o relacionamento era diferente. Draco compreendia que sua mãe havia feito tudo por amor a ele. Ela mentira para o bruxo mais perigoso da história para protegê-lo. Ela fizera o voto perpétuo arriscando a vida de Snape para salvá-lo.
Narcissa era a única pessoa que sempre colocara Draco em primeiro lugar, acima de ideologias, acima de lealdades, até mesmo acima de sua própria segurança. Quando Astoria adoeceu, foi Narcissa quem esteve ao lado de Draco, ajudando-o a cuidar dela e de Scorpius. Foi Narcissa quem o ensinou que amar alguém significava estar disposto a sacrificar tudo por eles. Uma lição que Draco tentou passar para seu próprio filho. Draco passou seus anos finais refletindo sobre a jornada extraordinária que sua vida havia sido. Ele havia começado como um garoto mimado e cruel, crescido em uma ideologia de ódio e superioridade. Ele havia se tornado um comensal da morte adolescente, carregando uma marca que o marcava como seguidor do bruxo mais maligno da história. Ele havia quase cometido assassinato, havia sido cúmplice de crimes terríveis e havia ficado passivo enquanto horrores aconteciam em sua própria casa. Mas ele também havia feito a escolha de não identificar Harry quando isso poderia ter mudado o curso da guerra. Ele havia sido salvo por Harry quando poderia ter sido deixado para morrer. E ele havia passado décadas tentando corrigir os erros de sua juventude, não através de grandes gestos heróicos, mas através de pequenas ações consistentes de bondade e redenção. A verdadeira medida do sucesso de Draco não estava em quanto dinheiro a família Malfoy tinha, ou em qual posição ele ocupava na sociedade bruxa. Estava no fato de que Scorpius havia crescido para ser tudo o que Draco não tinha sido naquela idade. Scorpius era gentil onde Draco havia sido cruel, corajoso onde Draco havia sido covarde e livre onde Draco havia sido aprisionado pelas expectativas de outros. Quando Draco olhava para seu filho, ele via a prova viva de que as pessoas podiam mudar, de que os ciclos podiam ser quebrados e de que o amor era mais poderoso do que qualquer maldição das trevas. A história de Draco Malfoy não é a história de um herói. Ele nunca salvou o mundo, nunca derrotou um vilão poderoso, nunca foi celebrado nos livros de história como um dos grandes bruxos de sua época. Mas é a história de algo igualmente importante, a redenção. É a história de um garoto que foi moldado para ser um monstro, mas que encontrou dentro de si a humanidade necessária para recusar esse destino. É a história de alguém que cometeu erros terríveis, mas que passou o resto da vida tentando compensá-los, não porque buscava glória ou perdão, mas porque era simplesmente a coisa certa a fazer. Draco Malfoy aprendeu da maneira mais difícil que o ódio só traz destruição, que o medo não é força e que a verdadeira coragem não está em seguir o caminho fácil, mas em admitir quando você estava errado e escolher um caminho melhor, não importa quão difícil seja. Ele aprendeu que ser um Malfoy não significava ser superior aos outros, mas sim carregar a responsabilidade de usar seu privilégio e recursos para fazer o bem. E mais importante, ele aprendeu que amar alguém verdadeiramente significa colocá-los acima de suas próprias ambições, medos e orgulho. No final, quando Draco Malfoy olhava para trás em sua vida, ele não via perfeição. Ele via falhas, arrependimentos e cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Mas ele também via crescimento, mudança e a prova de que mesmo aqueles que começam no lado errado da história podem encontrar seu caminho para a luz. Ele via um filho que amava incondicionalmente, amigos improváveis que haviam aprendido a confiar nele e um legado que estava sendo reescrito, uma escolha bondosa de cada vez. A marca negra em seu braço havia desaparecido quase completamente com o tempo. Mas Draco sabia que ela sempre estaria lá, uma lembrança invisível das escolhas que ele havia feito e da pessoa que ele nunca mais seria. E talvez isso fosse apropriado. Às vezes, as cicatrizes existem não para nos punir, mas para nos lembrar de onde viemos e de quão longe conseguimos chegar. Essa foi a história completa de Draco Malfoy,
do garoto arrogante no beco diagonal ao homem que encontrou redenção não através de grandes heroísmos, mas através de pequenas escolhas consistentes de fazer o que era certo. Uma história de como até mesmo aqueles criados na escuridão podem encontrar seu caminho para a luz se apenas tiverem a coragem de dar o primeiro passo. E aí, o que você achou dessa jornada pela vida de Draco Malfoy? Espero que você tenha visto esse personagem com outros olhos agora. Se você gostou desse conteúdo aprofundado, não esquece de se inscrever no canal. Clica no sininho para receber notificações de todos os vídeos novos, porque tem muito mais história incrível do universo de Harry Potter vindo por aí. Deixa um like se você curtiu, compartilha com aquele amigo que é fã de Harry Potter. E já aproveita para me dizer qual personagem você quer que eu conte a história completa no próximo vídeo. Deixa sua sugestão nos comentários que eu vou ler todas elas. Muito obrigado por assistir até o final. Isso significa muito para mim. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, nem todos os Sonserinos são vilões, e às vezes as pessoas mais improváveis são as que fazem as escolhas mais corajosas. Um grande abraço e até mais.